Marinho, tomei impermanente loss na minha pool de liquidez. E agora? O que vai acontecer? Eu vou perder todo esse dinheiro que eu investi? E se quebrar para cima? E se quebrar para baixo? O que acontece? Eu sei que essa é uma das maiores dúvidas de quem começa a mexer com pool de liquidez. E eu também tinha essa dúvida quando eu comecei. Inclusive, teve um comentário aqui num dos últimos vídeos que a gente publicou no canal, que foi o comentário do Zusa. Ele comentou assim: mano, você pode explicar melhor sobre pool de liquidez? Minha maior dúvida é como a pool quebra para cima ou para baixo. O que acontece? Eu perco dinheiro? Como eu recupero? Como eu faço? Como eu saco? Exemplo, se quebrar para baixo, eu fico tudo em uma moeda e ela caiu e eu perdi dinheiro, então tudo que rendeu não compensa? Foi muita pergunta num comentário só, mas eu vou tentar te esclarecer da melhor forma o que acontece quando você toma o impermanente loss, que, como eu já disse, era a minha maior dúvida. Então eu venho fazendo alguns testes na prática e agora eu quero mostrar aqui para você. Mas primeiro você tem que entender como funciona o impermanente loss. Então, para você entender, eu abri aqui um gráfico do Ethereum com o token 0. E aqui você está vendo que ele vai variando para cima e para baixo e tal, né? Quando você toma impermanente loss, o que acontece? Você vai ficar 100% alocado no token que mais perdeu valor, ou seja, no token mais fraco. Normalmente, quando a gente faz uma pool de qualquer token com dólar, é mais fácil a gente prever essa questão do impermanente loss, porque se o token valorizar, você fica 100% em dólar. Se o preço do token cair, você fica 100% naquele token. Então, tem como perder dinheiro? Tem. Por exemplo, eu perdi dinheiro uma vez que eu fiz uma pool de liquidez com o token, tipo um token meme, que basicamente ele começou a derreter, e de 100 dólares eu fiquei com 30. E o token nunca mais vai voltar para o valor que ele estava antes. Então assim você perde dinheiro. Por isso que é importante quando você for fazer uma pool de liquidez, você escolher bem as criptomoedas da qual você vai montar, escolher bem o par de criptomoedas. Por exemplo, se você monta uma pool de liquidez de Bitcoin com Ethereum, cara, é impossível você perder dinheiro. Porque quando você tomar impermanente loss, ou você vai ficar 100% com seu capital em Ethereum, ou você vai ficar 100% com seu capital em Bitcoin. Em qualquer um dos dois casos é muito bom, porque são as duas maiores criptomoedas do mercado, podemos dizer. Então é isso que você tem que prestar atenção quando for trabalhar com pool de liquidez. É claro que uma pool de liquidez de Bitcoin com o Ethereum, dependendo da rede, vai te render muito pouco. Você vai conseguir ali, cara, sei lá, uns 2 ou 3% ao mês. O que já é muito bom, né? Se comparar com os investimentos tradicionais que a gente tem. Mas se comparar com o que a gente consegue em pools de liquidez, é muito pouco. Normalmente a gente pega aqui 3 a 5% por semana. Às vezes até mesmo por dia, mas isso não é sempre, né? Às vezes, são raros casos. Então, para você entender a questão do impermanente loss, é só você saber que o seu dinheiro você perde a partir do momento que o token desvaloriza e você vende ele todo. Então, por exemplo, montei uma pool de Ethereum com dólar. O Ethereum estava a 2.500 dólares quando eu montei a pool. Aí o Ethereum começou a desvalorizar. Eu tomei impermanente loss, ela quebrou para baixo. Eu fiquei com 100% do meu capital com uma certa quantidade de Ethereum, e o Ethereum de 2.500 agora está valendo 2.000. Então eu tinha um Ethereum, montei a pool com um Ethereum, que valia 2.500 dólares. O Ethereum caiu o preço, agora ele vale 2.000 dólares. Então, né, teoricamente, eu tenho 2.000 dólares. Porém, a minha quantidade de Ethereum não é mais só um. Conforme foi caindo, a quantidade de dólar que eu tinha foi comprando mais Ethereum para mim, com preço mais competitivo, podemos dizer assim. Então, quando você tem bons tokens, na pior das hipóteses, você vai comprar uma boa criptomoeda mais barato. Quer dizer que eu fui comprando Ethereum, tipo fazendo DCA automaticamente, conforme ele foi desvalorizando, a minha pool de liquidez foi automaticamente comprando esse Ethereum. E agora, ao invés de ter um Ethereum, que foi o que eu iniciei a pool, eu tenho, sei lá, 1.3. Aqui eu estou usando valores fictícios só para você entender, tá? Mas quando eu montei com um Ethereum, eu tinha 2.500 dólares de capital. Agora eu tenho
1.3 Ethereum e meu capital vale $2.000. Ou seja, quando o Ethereum voltar para o valor que ele estava, eu vou ter muito mais grana, porque eu comprei Ethereum mais barato. Mas se eu pegar esse Ethereum agora e vender, aí sim eu perdi dinheiro com a minha pool de liquidez. Então, o que eu sempre explico, quando você vai trabalhar com pool de liquidez, você não tem que olhar para isso aqui, o capital total. Isso aqui não é importante. Claro, se você escolheu bons tokens, boas criptomoedas, não tá fazendo pool com token meme igual eu já fiz e perdi dinheiro, escolheu igual aqui, ó, 0 com Ethereum, 2 tokens muito bons, confiáveis, que já tá aí no mercado, tem uma utilidade. Então, isso aqui para mim não importa. O que importa é isso aqui. São as taxas que eu vou coletar todos os dias. É isso que é importante para mim na pool de liquidez. Aqui eu tô quase tomando impermanent loss, ó. Ela tá quase quebrando. Aí aqui no caso, como eu tenho 0 e Ethereum, vai quebrar para cima ou para baixo? Não sei. Eu só sei que o token 0, ele tá perdendo valor em comparação com o Ethereum. Então, se o Ethereum sobe mais do que o 0, eu tomo impermanent loss e todo o Ethereum que eu tinha nessa pool vai comprar o token 0 para mim. Aí eu vou estar comprando esse token de uma forma mais barata. E se for o contrário, o token 0 começar a valorizar em relação ao Ethereum, ele sobe e eu vou ficar 100% em Ethereum. Quer dizer que eu vou estar vendendo conforme ele vai subindo o preço. E assim eu tomo um impermanent loss, quebra para cima, podemos dizer assim, né? E se você pega 2 tokens que tem uma paridade parecida, que eles andam juntos, né? Tem até alguns sites que fazem essas análises, né? De quanto aquele token anda junto com um outro token no gráfico, né? Quando ele sobe, os dois sobem junto. Não tem o mesmo valor, só que o gráfico fica muito parecido. Sobe junto, desce junto, sobe junto, desce junto. Se você vê, o Ethereum basicamente é um espelho do que acontece com o Bitcoin. Então o Bitcoin domina todo o mercado? Sim, só que tem tokens que fica uma disparidade muito grande um do outro. Então quando você encontra 2 tokens que basicamente conseguem andar junto ali no gráfico e monta uma pool de liquidez com esses 2 tokens, é uma estratégia que pode te render muito mais taxas, porque você pode deixar um range mais curto para ganhar mais dinheiro. Lembrando, pool de liquidez vai te remunerar conforme o range que você escolhe. Então, quando você vai montar pool, você pode escolher ou um range full, que você vai oferecer sua liquidez, não importa o preço do ativo, aí você vai ganhar muito menos, ou você escolhe um determinado range, que aí você vai dividir as taxas geradas somente com as pessoas que estão ali dentro daquele mesmo range que você. Agora imagina se você escolhe um range full, tem 1000 pessoas oferecendo liquidez aqui por um token, você colocou full range, todas as taxas geradas vai ser dividido entre você e as outras 1000. Agora, quando você escolhe um range mais curtinho, vamos supor que ali só tem 50 pessoas ali naquele espaço oferecendo liquidez, as taxas ali vai ser dividida com você e mais 50. Ou seja, vai te render mais taxas. Então, tem todos esses detalhes. É meio complexo de entender, explicando assim com uma parada mais teórica, porém, na prática, você começa a pegar como que é o funcionamento. Principalmente na hora que você vai montar a pool de liquidez, tem um gráfico que a própria Uniswap te mostra onde é que está a maioria das pessoas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou clicar adicionar liquidez para esse token e olha só esse gráfico aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá um range de 150% basicamente. 100% para cima e 50% para baixo. Então, você vê que essa parte rosa do gráfico é a quantidade de pessoas que tem oferecendo liquidez ali. E você vê que aqui nas extremidades são pouquíssimas pessoas que tem, tipo aqui, ó, que provavelmente essas pessoas que estão oferecendo liquidez aqui são pessoas que estão com full range, oferecendo para qualquer valor. Então, esse cara aqui, quando for dividir as taxas, vai dividir com todo mundo que está aqui oferecendo essa liquidez. Agora, se por acaso você monta com um range um pouquinho mais curto, vamos supor, eu vou oferecer liquidez nesse intervalo. Então, você vai dividir as taxas somente com as pessoas que estão nesse intervalo. Está entendendo? Por isso que quanto menor o range, mais você vai ganhar. E é bem interessante você ver isso aqui na Uniswap, que você consegue definir seu range por aqui, ó. Eu vou
montar um rangezinho curtinho, ó. Vou colocar um rangezinho ali de 5% para cima, 3% para baixo, 2% para baixo, ó. Vai dar uns 7% de range aqui nessa minha pool de liquidez. O que vai acontecer? Você vai ganhar mais taxas? Muito mais. Porém, a sua pool de liquidez vai sair do range muito mais rápido. Pode ser que dure algumas horas, pode ser que dure 1 ou 2 dias e você já vai ter que removimentar não, essa palavra não deve existir não, né? Você vai ter que mover esse range, né? Redimensionar esse intervalo. Eu ia falar olha que doideira. Eu ia falar redimensionar e falei removimentar. Putz, se minha mãe escuta isso, véio. Nossa senhora. Ela é professora de português. Mas então, aí você tem que redimensionar esse range para você continuar ganhando taxa. Aí muita gente também pergunta, Marinho, e se saiu do range, ó, vamos supor que meu range é esse amarelinho aqui, tá? Esse quadrado amarelo. Então vamos supor que aqui saiu do range, né? Quebrou para cima ou para baixo, depende do seu ponto de vista. Você ficou 100% em Ethereum. Mas você fez sua análise gráfica lá, cabeça, piroca, ombro, e tá vendo que vai voltar pro preço. Ele saiu aqui por pouco tempo, mas ele vai voltar. Então, nesse caso, você pode simplesmente deixar pular. A única coisa que acontece é que, enquanto estiver fora da faixa de preço, você não vai estar ganhando nada. Aí, se por acaso passou ali algumas horas, ou passou 1 ou 2 dias e voltou para dentro da faixa, a sua pool de liquidez vai começar a render taxa de novo para você. Normalmente, começa a coletar, entendeu? Então, o impermanent loss, como o próprio nome já diz, é uma perda impermanente. Não é permanente, não é perda permanente. É impermanent loss, ou seja, é uma perda temporária. E essa perda temporária vai depender do que você vai fazer na hora que o impermanent loss acontecer. Eu vou te falar aqui o que eu faço. Tá? Eu tenho minha pool de liquidez aqui, que eu te mostrei como exemplo. Inclusive, ela está quase no impermanent loss, olha só. 99% do capital está em 0 e 1% em Ethereum. Ou seja, eu estou comprando o token 0 com o meu Ethereum enquanto ele está perdendo valor. Mas isso vai acontecer. E quando acontecer, eu vou parar de coletar taxa. Aqui, agora deu um bugzinho aqui, parou de mostrar o valor, né? Mas você viu que tinha $3 de taxa. Então, uma das perguntas foi, eu perco dinheiro, como eu faço para sacar? Para sacar é muito fácil. Para sacar as taxas, você vem aqui e clica, ó, Collect Fees. Se eu atualizar aqui no Revert, por exemplo, ele mostra aqui para mim que eu tenho $3,40 de taxa para coletar dessa pool de liquidez. Então, eu vou vir aqui e vou clicar, ó, Collect Fees, Collect. Ele abre aqui a MetaMask para me autorizar uma transação. Por isso que é importante criar pools de liquidez em blockchains que tem taxa barata. Se você cria isso aqui na blockchain da Ethereum, cara, nossa senhora, você vai coletar a taxa, você tem que pagar $10 de taxa para poder fazer uma coleta. Então não compensa, você tem que ter muito dinheiro para valer a pena fazer uma pool de liquidez por lá. Aqui é na Arbitrum. Então a taxinha, ó, 1 centavo de dólar para eu poder coletar essas taxas que eu coletei. Coleta a taxa, paga a taxa para coletar. Fica... Então, beleza. Peguei aqui 3 doletas. Se eu abrir agora aqui minha carteira, você vai ver que eu tenho aqui em token 0, ó, 1,74. E ele pegou mais um pouquinho de Ethereum. Eu tinha uns $4 de Ethereum, agora eu tenho 6. Porque ele pegou as taxas, 1,50 de cada uma, basicamente. E caso você tome impermanent loss, é só você vir aqui e clicar em remover liquidez. Aí você pode colocar aqui, ó, 100%. Ele mostra a quantidade de token que você vai pegar. Nesse caso aqui, eu pegaria 167 token 0. Mas eu não vou remover essa liquidez, eu vou deixar aqui porque ainda não saiu do range, ó. Uma outra coisa que eu fiz, né, justamente por isso, por causa dessas dúvidas, pô, tá valendo a pena de ficar saindo do range ou ficar remontando a pool? Compensa mesmo? Então eu comecei a anotar, só durante esse mês, os impermanent loss que eu peguei. E nem foi do mês inteiro. Então... mais ou menos ali pro meio do mês, início meio do mês, eu não lembro exatamente a data, eu tomei um permanent loss, fiquei com 158,15 token 0. Naquele dia, isso estava valendo $644. Então a gente pode pegar uma calculadora, só para fazer essa conta, de 644,91 dividido por 158,15, naquele dia, o token 0 estava numa faixa de $4,07. Aí o que aconteceu? Eu
redimensionei a pool, coletei $6 de taxa, que foi quase 1% do capital que eu tinha investido, né? Deu um pouquinho mais de 1%. E depois eu redimensionei e montei a pool de novo. Aí eu tomei outro impermanent loss em token 0. Só que dessa vez eu não tinha mais 158, eu fiquei com 160 token 0. E o capital estava valendo $627. E eu coletei mais $7 de taxa. Nesse caso aqui, a gente pode ver que o token 0 desvalorizou mais um pouquinho. Nessa altura ele estava a 3,92. E assim eu fui anotando vários impermanent loss que eu tomei. O legal é que todos foram de token 0, quer dizer que ele foi desvalorizando, né? Ele não parou de cair o preço dele durante todo o mês. E cada vez, ó, você pode ver aqui nessa tabela, cada vez que eu fui tomando impermanent loss, foi aumentando a minha quantidade de token 0. O capital total diminuía, mas a quantidade de token aumentava. E as taxas, ó, se pegar o total, eu fiz $66 de taxa, basicamente em menos de um mês. Então, se pegar, foi quase 10% do capital total que eu tinha em taxas. Então, por isso que eu falo, o importante são as taxas, não o valor total. Porque se pegar agora, ó, o último impermanent loss que eu tomei, me deixou com 168,97 token 0. Vamos fazer a conta? O capital estava valendo 550,99 dividido por 168,97. Quer dizer que o token 0 está a 3,26 agora. Porém, veja bem, se por acaso essa quantidade de token ele volta para o valor de quando eu comecei essa pool de liquidez, que ele estava em $4,07, seria 168 tokens, 0,97, vezes 4,07. O meu capital seria um total de $687. E eu comecei ali com 644. Então não posso dizer que eu estou perdendo. Por isso que muitas vezes a gente trabalhar com pool de liquidez acaba assustando. Eu mesmo estava ficando meio, todo dia o valor total aqui tá diminuindo, cara. Aí eu comecei a fazer essas anotações. Cada impermanent loss que eu tomava, eu fui anotando a quantidade de token, a quantidade que estava valendo o capital no dia e a quantidade de taxas que foram recolhidas. Então aqui você pode ver que em menos de um mês foi 10% de lucro do capital total que eu comecei e eu ainda tenho token 0 suficiente que se por acaso ele voltar para o valor que estava, eu ainda vou sair no lucro. Mas eu não espero que volte, por quê? Eu quero ganhar taxa. Então ele sai do range, o que eu faço é redimensionar para mim continuar coletando as taxas. Ó, no caso aqui ele já começou a subir, ó. Eu achei que ia sair fora do range, tava 1% em Ethereum, agora já tem 2%. Então, ó, só para o vídeo ficar mais didático, eu vou redimensionar essa pool aqui, porque eu sei que pode ser que saia do range daqui a pouco, só para você ver exatamente como eu faço quando eu tomo um permanent loss. Então é muito importante a gente estar usando o revert, porque, cara, sem o revert ia dar um trabalhão você refazer essa pool, ter que fazer as contas, porcentagem de cada token, ia ser um trampo. Então no revert, ó, é muito simples. Eu venho aqui, clico na opção Move Range, aí eu baixo aqui, eu sempre tento manter a mesma proporção. Então se o meu range aqui estava de 743 a 770 e eu vou movimentar ele, eu vou adicionar um aqui para a direita, ó, desse lado. Então vai para 775 e no outro eu também vou adicionar só mais um. Ó. Aí vai ficar de 748 a 775, ou seja, o intervalo vai continuar o mesmo e eu vou ficar mais tempo coletando essas taxas com mais consistência. Aí eu escolhi ali, né, o novo range. O tracinho branco aqui é o preço que o token está agora, né? Então eu podia até, mover mais um para cá e mais um para cá, só que para mim não é tão interessante, por quê? Porque eu já tomei um permanent loss em 0. Então, quanto menos token 0 eu usar para montar esse novo range, melhor. É nesse momento que às vezes a gente acaba perdendo. Se eu vender muito token 0 agora por Ethereum, eu estou vendendo ele na baixa. Então não é tão interessante eu vender na baixa. Por isso que eu redimensiono sempre assim. Deixo ali, vendo só 10 ou 15% da quantidade total que sobrou após o impermanent loss para mim poder refazer a pool. Então essa pool vai ficar com muito mais token 0 do que Ethereum. Aí olha só, coloquei aqui, andei uma casa de cada um, né? Apertei
uma vez no mínimo e uma vez no máximo, só para andar uma casinha para o lado. E agora eu venho aqui, ó, Move Range. Ele vai abrir aqui para mim minha carteira, pedir para mim autorizar a transação. Normalmente é um pouquinho mais caro, porque eu estou usando o serviço do Revert. Ele vai vender o token, depois vai comprar, depois ele vai remontar a pool de liquidez para mim. Então, ele já cobra ali uns 5 centavinhos de taxa. É sempre assim nessa média. 5, 6, que ainda assim é muito barato, né? Se for comparar com a rede de Ethereum, isso aqui ia ficar caríssimo, cara. E agora eu vou voltar lá na pool de liquidez, ó. Pode ver, já moveu aqui, ó. Já deu aqui close. O Revert é maravilhoso, você tá maluco. Quem faz pool de liquidez e não sabe usar o Revert, tá maluco. Então ele já deu aqui close, ó. Aí eu vou voltar e você vai ver que ele já montou ela para mim novamente, porém agora ela tá num novo range, ó. Nesse caso aqui, ficou 19% de Ethereum e 81% de token zero. Então agora ele vai ficar mais tempo dentro da faixa, coletando as taxas para mim, até que eu tome um novo Impermanent Loss. E só para reforçar mais uma vez, não importa o valor total do capital. O que importa são as taxas que você está coletando, se você estiver usando bons tokens. Se você tiver com token meme, você pode realmente perder uma grana e se lascar. E se você gosta desse conteúdo e quer aprender um pouco mais comigo, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo uma aula de mais de 3 horas e meia que eu fiz sobre pools de liquidez. Foi uma imersão mostrando todas as ferramentas e todas as estratégias que eu uso para poder criar as minhas pools de liquidez. Inclusive, você vai ter acesso a esse grupo também, que é o grupo que a gente fez dos mestres das pools, onde eu mando aqui, às vezes, alguns... Tá virando meio que uma sala de sinais de pool, né? Hoje mesmo eu mandei aqui, ó, 2 pools de liquidez, já manda ali o mínimo, o máximo, o TVL, o volume, manda o token, coloca até o link para a pessoa só clicar no link aqui, ó, já cai nessa tela. Aí depois disso é só você ir lá e adicionar liquidez, que ele já vai criar a pool para você. Aí você pega ali o mínimo e o máximo e vê, né, se é uma pool de alto risco, de baixo risco. Eu coloco até um potencial, por exemplo, essa aqui, ó, que eu acabei de mandar, tava com potencial de 2.500% de APR. Só que é uma pool de alto risco para quem realmente quer alavancar. Aquela que eu não aconselho você colocar todo o seu dinheiro, tá ligado? Mas tem gente que gosta de correr um risco, tentar dar uma alavancada ali. Então eu mando algumas dicas desse tipo também. Inclusive, ó, nosso amigo Carlos acabou de mandar aqui uma pool que ele montou com um APR aqui de 516%, cara. Olha que maravilha. Você pegar aqui 516 dividido por 12, essa pool tá rendendo para ele 43% ao mês. Divide por 30, tá dando 1,4% ao dia. Então, pool de liquidez é muito bom, principalmente quando você sabe o que fazer com os melhores tokens. Teve até uma outra mensagem que foi enviada ontem pelo João. Ele montou uma pool aqui que ele está conseguindo um APR de 1.730%. Que é absurdo. Eu não vou nem fazer a conta porque senão você não vai acreditar. Mas é aquela, né? Ah, é garantido todo dia? Não. É uma pool de liquidez, são criptomoedas, criptomoeda é volátil, elas saem do range com muita facilidade. Então, você tem que estar realmente de olho e saber aquilo que você está fazendo. Mas para você que também gosta de algo assim mais seguro e que vai te dar menos trabalho, você não tá ali, pô, não quero ter que ficar mexendo, movendo o range, quero uma parada mais tranquila, que vai me render uma grana de forma totalmente passiva, sem eu ter que fazer nada e sem eu ter dor de cabeça. Acesse agora esse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela para você entender como que funciona os launch pools da Binance.